Podemos nos acomodar na cadeira então. Fechando assim os nossos olhos. Inspirando profundamente. Percebendo assim a nossa respiração. E podemos começar dando um belo sorriso à espiritualidade amiga, que nesse momento está se aproximando de cada um. E assim pedimos ao amigo Jesus que permita nesse momento que o nosso amigo palestrante, nosso amigo Gilson, possa receber também as melhores energias, as boas intuições. Pedimos também pelo equilíbrio desta casa, da harmonia, para que todos que venham a ela possam sentir aquilo que sentimos todo dia aqui trabalhando, o carinho, o amor, o respeito. Que essa energia possa se propagar cada vez mais. Os braços abertos, as mãos estendidas. Agradecemos então pela oportunidade, essa exposição da noite, abrindo assim os trabalhos. Todos sejam novamente muito bem-vindos, abraçados em seus corações. Os que estão acompanhando pela internet, recebam em seus lares também esta luz que se propaga além da distância. Que assim seja. Então hoje nós temos o nosso amigo palestrante Gilson Teixeira da Silva. Vai falar sobre não julgais para não seres julgados. Seja bem-vindo à casa, fique à vontade, a casa é nossa. Obrigado. Boa noite a todos. Tá frio, né? Boa noite. Bom. Aí depois eu vou reclamar com a Luciana. Pô, cheguei lá, o pessoal estava friorento, encolhidinho. Quando nós nos propomos a conversar, nós precisamos muito desse carinho, desse acolhimento, dessa atenção dos irmãos aqui presentes. Trazemos sempre um tema para uma reflexão. Nós somos eternos aprendizes, como os espíritos que somos, né? Então precisamos, muitas vezes, rever determinados assuntos, e acredito que esse assunto é bem atual, né? Não julgueis. E serve sempre uma reflexão, como nós estamos agindo no nosso dia a dia. Mas antes de nós conversarmos a respeito, nós gostaríamos de agradecer ao nosso irmão Luciano pelo convite feito, e dizer da alegria de estar aqui com vocês. É sempre uma nova energia que surge quando vamos a uma casa nova, que é mais uma instituição para ajudar nesse movimento de transição do nosso planeta, esse momento de uma grande salto de qualidade nessa evolução espiritual da Terra. Então é com isso que eu registro aqui o meu carinho, trago o meu abraço, não só o meu abraço, mas o abraço também de todos os trabalhadores da Associação Espírita Fé e Caridade, a casa que eu estou mais ligado, e da Casa dos Girassóis, que é um adendo da nossa casa e atende as crianças, hoje 48 crianças no contraturno da sua aula, ali na comunidade Monte Serra. Quem passa na Mauro Ramos tem o Mercado Imperatriz, olhando para cima, vê uma casinha branca de 2 andares e ali a casa dos Girassóis. Então vamos voltar aqui a atenção para o nosso tema. Esse tema, ele basicamente está em 3 livros: o Evangelho segundo o Espiritismo, o Fonte Viva e o Ideias e Ilustrações. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais a respeito deles. E começamos a falar a respeito do tema, lembrando a história, inclusive aqueles que são fissurados aí no celular,
deve ter visto que circulou recentemente aí, essa questão do atendimento num consultório médico. Uma família foi convidada aí ao consultório médico, e essa família era composta do marido, a esposa e a filha. E chegando lá na sala de recepção, tinha um rapaz sentado e tinham 3 cadeiras ao lado vazias. A criança fez menção de sentar ao lado do rapaz, a mãe puxou essa criança, colocou na cadeira da ponta. E esperava-se que o marido, ao chegar, fosse sentar naquela sala, naquela cadeira que estava vazia. No entanto, ele pegou, colocou a esposa na cadeira de cá e junto ao rapaz deixou a cadeira vazia. Como se não bastasse, ele ficou em pé e olhando o tempo todo para o rapaz que estava sentado. Decorrido um tempo, o médico pede para adentrar a sala, pode todos entrarem na sala. E foram todos, já que o convite do médico era para todos. Foi a família, as 3 pessoas, e mais o rapaz que estava ali ao lado. E quando chegou dentro da sala, a família ficou surpresa que o rapaz estava junto e não paravam de olhar para o rapaz. E o marido virou e falou: mas como convidar a todos? A nossa família somos nós 3. E esse estranho que está aqui? Aí falou: não, convidei todos, porque graças a esse rapaz, a sua filha está aqui hoje saudável, curada da doença grave, porque esse rapaz simplesmente é o doador, foi o doador da medula óssea. Essa história por si só já traria todas as respostas que nós pudéssemos fazer. Porque no nosso dia a dia, quantas vezes nós julgamos pela simples aparência da pessoa? O rapaz, ele tinha lá umas feições assim de um indiano, alguma coisa assim, então já foi o suficiente para haver uma reserva, para haver um determinado julgamento da família. E olha que a resposta que veio: este rapaz salvou a sua filha com a doação. E quando se propõe a doar, então nós precisamos estar muito atentos no nosso movimento, no nosso funcionamento do dia a dia, nos nossos pensamentos, nas nossas falas, porque somos testados a cada momento para vermos como estamos caminhando, o que nós temos assimilado da doutrina espírita, o que nós temos assimilado dos ensinamentos de Jesus, o que nós temos assimilado de todos esses amigos espirituais que vêm trazer contribuições através da farta bibliografia da doutrina espírita. Se nós olharmos lá no dicionário, nós vamos ver o significado do julgar. Julgar é você formar opinião, é você tecer conceitos sobre pessoas ou coisas. E o julgamento, hoje fala-se muito em julgamento, né? É o efeito de julgar, emitir opinião, fazer juízo, apreciar, censurar e condenar. E quantas vezes nós vamos censurar e condenar? Quantas vezes escorregamos, vamos assim dizer, com todo o ensinamento, com toda a bagagem espiritual, ainda temos dificuldade de vivenciá-la na profundidade que ela merece, né? Nós tivemos o caso recentemente aí do acidente da Chapecoense, que mexeu com todo mundo, mas tinha as pessoas tão revoltadas, julgando, censurando, condenando até o piloto que já tinha desencarnado. Por quê? Porque a revolta era grande, o instinto de julgar, o instinto de condenar era muito grande, o instinto de vingança até. Então nós precisamos cuidar e ficar muito atentos com todos esses acontecimentos que vêm exatamente mostrar como estamos nós nesse mundo ainda de provas e expiações. No Evangelho, capítulo 10, bem-aventurados misericordiosos, lá no item 11, sugiro depois os irmãos lerem
com mais riqueza de detalhe, aqui são apenas alguns pontos que nós tiramos, diz assim: não julguem e vocês não serão julgados. Não julguem e vocês não serão julgados. No primeiro slide que estava ali projetando o título, aparecia uma figura, não sei se todos os irmãos repararam, de uma pessoa e várias mãos apontando o dedo. Esses somos nós. São aqueles que não ainda evoluíram e que se sentem no direito de apontar o dedo para os outros. Mas os estudiosos dizem que quando nós apontamos um dedo para lá, fica um quarto para cá. Já perceberam o nosso gesto? A gente faz assim. Certa vez, conversando sobre esse assunto, uma irmã falou assim: mas tem uma que está para cima, para Deus. Eu falei: poxa, que olhar diferente seu. Que maravilhoso se nós tivermos um dedo indicando para Deus, apontado para Deus, porque com certeza nós vamos aqui, trabalhar para que esse dedinho também volte para cá, porque nós precisamos olhar para nós. O movimento do conhece a si mesmo, que Sócrates colocou, Santo Agostinho colocou, é nesse sentido de nós olharmos para nós. Será que nós fazemos no final de cada dia uma reflexão, ao chegar em casa, quais foram os meus acertos, quais foram os meus erros, onde é que eu preciso melhorar? Será que nós fazemos isso? Será que nós ampliamos a nossa consciência com relação à nossa realidade espiritual, de espírito que somos imortais? De fato, vocês serão julgados com o mesmo julgamento com que vocês julgarem e serão medidos com a mesma medida com que vocês medirem. Ao ler esta frase, num primeiro momento, serão julgados com o mesmo julgamento, alguns, não espíritas em especial, pensam o seguinte: eu vou julgar e depois eu serei julgado. Então Deus vai me punir. Deus vai me punir. Não, Deus não pune ninguém. Deus é fonte de amor. Deus é a suprema inteligência do universo. Nos criou a todos para sermos felizes, mas colocou as leis divinas. Então as leis estão aí para nós cumprirmos, para nós seguirmos, para a nossa felicidade, para que possamos realmente alcançar a verdadeira felicidade, a real felicidade. Então nós precisamos trabalhar, seguir, pensar a cada dia mais em cima das leis de Deus, porque na hora que nós a infligirmos, nós receberemos as consequências, sofreremos as consequências. Não que Deus vai nos punir, mas a lei é assim. Se nós formos avisados, ali tem uma tomada elétrica, se botar o dedo ali distraidamente, nós vamos tomar um choque. É sabido disso. Por que a gente vai e põe o dedo ali? Então, ampliando isso no nosso dia a dia, nós vamos ver quantas coisas nós fazemos, porque somos teimosos ainda, somos cabeças duras, né? Então, o pior julgamento é o julgamento da própria consciência. Então, aquele julgamento que nós pensamos que seria de Deus, é da nossa própria consciência. Quando desencarnarmos, que nós estivermos livres do nosso corpo físico, a nossa consciência vai dar um filminho, né? um videozinho passando, mostrando o que nós acertamos, o que nós erramos. Ali é que está o maior julgamento, é da nossa própria consciência. É por isso que Jesus diz: aí haverá choros e ranger de dentes. Não está lá? Está bem claro. E nós não entendemos como haverá choros e ranger de dentes. Continuando. Por que você fica olhando o cisco no olho do seu irmão e não presta atenção à trave que está no seu próprio olho? Ou como você se atreve a dizer ao irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando você mesmo tem uma trave no seu? Hipócritas, tire primeiro a trave do seu olho, e então você enxergará bem para tirar o cisco do olho do seu irmão. Mateus. Então nós queremos tirar o cisco, uma pequena coisinha que exista no outro, nós queremos tirar.
Mas o ensinamento diz, olha para ti, você não tem um cisco, você tem um pedaço de madeira, você tem uma trave, né, nos seus olhos. Então, como você se vê, você acha a condição de olhar o cisco, que é uma coisa tão pequenininha, no outro, e você não considera, você não tem paciência, você não tem indulgência com a imperfeição do outro. Boa noite, irmão está ali, seja bem-vindo. Então, vem aqui a história da mulher que foi pega em adultério, que é conhecida, acredito de todos, que pela lei de Moisés deveria ser apedrejada. Lembra dessa passagem? Jesus disse, quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Já estava todo mundo com uma pedra na mão para apedrejar aquela adúltera, porque as pessoas estavam julgando, as pessoas estavam querendo condená-la. Então todos se retiraram, começando pelos mais velhos. Os mais velhos, a consciência ali carregada de coisas que não fizeram bem, ou foram os primeiros a botar suas pedrinhas no chão, porque não teria, eles teriam pecados, assim dizer, pecado, né? Entre aspas aqui, porque não existe essa expressão de pecado. Existe a falta de amor. A sós disse a mulher, vá e não peques mais. E assim Jesus fazia. Ele perdoava, vá, mas ele dizia, não peques mais. Ele chamava a pessoa à responsabilidade. Então nós precisamos ter consciência da nossa responsabilidade e não peques mais. Então nós somos perdoados, né? Mas precisamos aprender a perdoar e precisamos também a não errar mais. É o princípio da indulgência, não condenar nos outros o que desculpamos em nós. Desculpamos muita coisa em nós, tudo nós desculpamos. Ah, foi sem querer, foi só um pouquinho. Estamos sempre armados para nos desculpar, mas com o outro nós queremos ser rigorosos. O livro 10 Ilustrações tem uma passagem contada, pelo Hilário Silva, através do Chico, da nossa irmã Benedita Fernandes. Benedita Fernandes era uma abnegada trabalhadora de uma instituição no interior de São Paulo. Ela fazia palestras, ela cuidava de crianças, ela cuidava de idosos, ela dirigia grupos de estudo, ela era dedicada mesmo à instituição, e inclusive no trabalho mediúnico, ela trabalhava nos trabalhos de desobsessão. Trabalho de desobsessão. Então, certa vez, havia uma palestra de um expositor de fora, a casa estava cheia, e estava muito quente nesse dia. E ela apareceu com um pequeno mantô por cima do seu vestido. E as pessoas que estavam ali se sentiram incomodadas, porque ela suava, mas os próprios trabalhadores da casa, olha, presta atenção, os frequentadores, trabalhadores da casa, eram os primeiros que criticavam, que faziam o julgamento e criticavam a nossa irmã, esquecendo de tudo que ela fazia, mas só pelo fato dela estar vestida diferente. E aí começavam os cutucadas, né? Os comentários. Olha só, um calor desse, ela está querendo aparecer. O outro dizia, é porque ela lida com os obsessores, deve estar obsidiada. Olha quantas coisas foram colocadas em cima daquela irmã, a Benedita, pelo fato dela estar com aquela vestimenta. E as pessoas chegavam, tira essa manta aí, tira essa manta. E ela falou, não, eu estou bem confortável assim. E ela suava, né? Mas estava bem confortável assim, pela simplicidade dela, pela humildade dela. E tal a insistência dos próprios trabalhadores da casa, o dirigente foi lá, pediu para ela tirar, porque provocou assim, um frisson ali no ambiente. Ela pegou e tirou. Então, aí as pessoas puderam olhar para si e falar, poxa, que lástima, que comentário mal feito. Porque ela estava com um vestido bem simples, né, bem simples, e tinha apresentava alguns remendos assim. Ela era simples, mas era cuidadosa, era caprichosa. Então ela tinha a roupa dela limpinha, né, passadinha, e tal. Só que ela naquele dia ela estava com uns remendos e ela colocou, igual o Chico, né, que as pessoas falam assim, mas Chico, por que você está
de peruca, ele dizia, não, é para não, né, assustar os outros. Ele não está preocupado com ele, está preocupado com o outro, é para não assustar os outros. E a irmã naquele dia também foi com o melhor das intenções. Isso que muitas vezes nós não consideramos. As intenções, né? A intenção tem que prevalecer. A pessoa vai errar, mas qual é a intenção? Né? Ah, pisou no teu pé, mas ela teve a intenção? Não teve a intenção, mas nós já reclamamos. Ah, doeu, pisou no meu pé, não sei o quê, já queremos arrumar uma briga, uma confusão sem necessidade. Então essa história também vem nos ajudar a entender, porque dentro do próprio centro espírita, que nós nos chamamos, consideramos irmãos, aqui tem todos nós temos um comportamento, né, maravilhoso, de sorriso, de fraternidade, mas às vezes entre nós também existem esses escorregões, esses comentários, essas críticas desnecessárias. Então é preciso considerar, à luz disso tudo que nós estamos conversando, que o planeta Terra ainda não é uma orbe bem desenvolvida. Sabemos nós que nós estamos numa fase, estamos caminhando aí, estamos num processo de transição para ser um planeta, né, um mundo de regeneração, uma das moradas da casa do Pai de regeneração, mas ainda somos próprios de ação. Então, ainda não é bem desenvolvido. É um mundo de expiações e provas, o mal ainda predomina sobre o bem, né? A evolução é rudimentar e há esse viés de julgamento. Mas é o planeta que é assim? Não. Está assim, essa atmosfera está assim, a atmosfera está pesada, porque os moradores, os espíritos que aqui estão, seja encarnado ou desencarnado, né, tem essa viés do julgamento ainda, tem essa coisa de olhar para o outro e querer julgar e querer, né, punir. Nos conta a história que, desde Aristóteles, que é um filósofo grego, que ele, já antes de Cristo, ali 300 e poucos anos, ele dizia que nós pensamos de forma dicotômica, né? Pensamos de um extremo e com o outro. Raciocinamos nos extremos. Então, ou está certo ou está errado. Nós não vemos meio. O que está certo? O que está errado? Às vezes a percepção da pessoa, a forma de olhar para o mesmo problema é diferente. Não significa que esteja certo ou que esteja errado. Nós costumamos muito usar a ideia de um cristal onde ele é todo facetado. Se eu olhar pelo lado de cá, eu vou ver de uma forma. A irmã vai olhar do lado de cá, vai ver totalmente diferente. Eu estou certo, ela está errada, ou vice-versa? Não, os dois estão certos. Por quê? Porque nós estamos olhando, né, de pontos diferentes. Então, não significa que esteja certo ou errado. Não existe essa dicotomia. É bom ou é mal? É sempre nos extremos. É rico ou é pobre? Né? É 880. O 880, então, nós ouvimos falar muito. É 880. Né? Mas precisamos entender que de 8 até 80 existem inúmeras possibilidades no meio. Não só o 8 e o 80. Então, é dificuldade de ver o inimigo como amigo e como irmão. Queiramos ou não, todas as pessoas que estão morando aqui na Terra, que nós possamos achar que é um inimigo, que é um adversário, que está contra você, que está contra nós, ele é um irmão. Se olharmos um pouquinho para trás, não querendo valorizar o que já se fez, mas se olhar para trás há pouco tempo, nós também cometimos muitas coisas que hoje, felizmente, graças ao nosso esforço, graças à orientação da doutrina espírita, já não fazemos mais. Com certeza hoje nós somos menos orgulhosos, menos egoístas, mas se olhar para trás, não há muito tempo, nós estávamos aí nesse bolo, nesse contingente todo, né? Então, é preciso que vejamos o outro como um irmão. Alguém nos viu como irmão e nos conduziu, em especial para a doutrina espírita, para uma casa espírita. Por quê? Porque aqui é uma escola, aqui nós estudamos, aqui é um local de trabalho, então é um hospital. Então, existem várias possibilidades dentro de uma instituição. O Itaeli já sabe, mas eu vou compartilhar com vocês. Eu, por muitos anos, eu fui ateu.
Então imagina como era a minha cabeça, né? Fui ateu. Aí vem do Rio para cá, depois levar muitas trombadas, até que acordei, despertei. E alguém, uma mão amiga, me levou para o centro espírita. Eu comecei a entender, comecei a ver que tinha uma lógica no processo da reencarnação. Que Deus não era mal, que ia punir. Deus era bom, Deus era amor, Deus era justo, né? Então ele oferecia as possibilidades para todos nós. Então, através do estudo da doutrina espírita, em especial sobre a reencarnação, nós vamos entendendo a lógica do processo evolutivo, onde nós temos a oportunidade de retornar a um corpo, né, e a continuar aprendendo, não só resgatar aquilo que não fizemos bem feito, mas também de ganhar novas oportunidades. E assim nós vamos melhorando. Dentro de uma própria vida, de uma própria existência, né, que estamos aqui na Terra aí uns 75 anos, mais ou menos, em média, né, mesmo aqui nós temos muitas oportunidades de crescer. E se nós queremos crescer, se nós queremos ser mais felizes, nós precisamos realmente nos modificar. No livro Ideias e Ilustrações, existe um verso do Gastão de Castro que diz: haja o que houver no caminho, não pense mal de ninguém. Cada qual vê o vizinho conforme os olhos que tem. A gente vê o vizinho conforme os olhos que tem. Então aqui nos vem a lembrança dessa passagem dos amigos espirituais, nos contam da mulher e o varal de roupa do vizinho. Diz que a mulher todo dia olhava pela janela e, puxa, olha a roupa daquela vizinha como está suja. Aí olhava de novo assim, olha como ela é relaxada, não sabe lavar sua roupa. Dava uma volta, não sei o quê, olhava, e acho que ela não sabe escolher a marca do sabão em pó. E a máquina dela deve estar com defeito. Então, cada vez que olhava, era uma crítica à vizinha, porque as roupas estavam sempre sujas. Certo dia ela sai, tem ido lá resolver suas coisas na rua, seu mercado e tal, e o marido olhou, foi na área de serviço, pegou um balde com água, sabão e um pano, foi lá e lavou a vidraça da casa deles. Quando a mulher chegou, olhou e falou assim: meu Deus, que diferença! Você fez alguma coisa? Você foi lá falar com ela para lavar a roupa direita? O que ela fez? Ela trocou o sabão em pó? Ela trocou a máquina? O que ela fez? Você ensinou como lavar roupa? Aí o marido falou assim: não, minha mulher, está tudo certinho. A roupa da mulher está sempre bem lavada, ela é muito caprichosa. O problema é que a nossa vidraça é que estava suja. Então, nós precisamos olhar se a nossa vidraça não estava suja. Como nós estamos olhando os acontecimentos, como nós estamos olhando as coisas que estão à nossa volta. Até o nosso pequeno óculos, né? Se ele não estiver limpo, nós vamos ver com deficiência. Agora, com os olhos espirituais, a responsabilidade dessa limpeza é nossa. Nós, diante dos fatos, olhar de uma maneira diferente, não só para lá, mas por que não olhar para cá também? Eu estava recentemente ali na Praça dos Bombeiros, num domingo, lá com os netos, e tem um espaçozinho para os cachorros, né? E só que quando eu vinha chegando, tinha uma sujeirinha do cachorro do lado de fora do cercadinho, né? Aí o pessoal passava assim: olha só, algum relaxado aqui, sujou, não limpou, não sei o quê. Aí vinha um rapazinho e falou assim: não, o cachorro sujou e o dono nem viu. Mas já estava o bombardeio, né? Porque o cara é relaxado, o cara é pouco, o cara não limpou, não sei o que, né? O outro falou: não, olha a visão diferente, olha o limpar da lente dos olhos. Não, ele não viu. O rapaz foi lá, tem uma caixinha lá com papel, foi lá,
pegou. Aquelas pessoas que estavam reclamando, né, se fosse lá pegava, acabava o problema. Mas não. A impulsão das pessoas, de uma maneira geral, é fazer a crítica, é fazer o julgamento. Mas a pessoa não viu. Né? Então, precisamos ficar realmente atento a isso. Então, as sugestões que nos é dado pelos amigos espirituais é que nós possamos a cada dia fugir dessas frases. Não suporto aquele sujeito. Por que não suporta aquele sujeito? E quantas vezes as pessoas nos suportam? Não é? Já pensaram nisso? Quantas vezes nos suportam? Quantas vezes nós devemos ter incomodado alguém? Então, não suporto aquele sujeito. Não vou com a cara dele. Olha o caso daquela história inicial. Não vou com a cara dele, porque ele tinha uma cara lá do indiano, sei lá. Não vou com a cara dele, já se afastou, deixou até uma cadeira vazia. E as pessoas não vão com a cara do outro. Às vezes, olha só pelo aspecto físico, quando a pessoa é de uma beleza interior muito grande. Se quiser, está aberto a perguntas, tá? O palestrante disse que está aberto a perguntas. Então, só levantar a mão que a gente passa. Estou encerrando aqui, aí se eles tiverem pergunta, eles fazem e o Luciano responde. Eu combinei com o Luciano, isso eu fiz lá com o irmão Itaeli no Raul Machado. Diz que certa vez um pesquisador fez uma grande descoberta. Ele saiu viajar pelo mundo todo falando sobre a descoberta dele. E ele sempre acompanhado pelo motorista dele no carro, né? E o motorista não estava lá atrás, ficava olhando aquela exposição, ele respondia aquelas perguntas, tá? E eles estavam viajando por várias cidades, lá por vários países, até que num determinado dia ele chegou num local e adoeceu. Aí falou, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Eu não posso deixar o pessoal esperando, eu preciso fazer essa palestra, eu preciso expor aqui as minhas descobertas. Aí o motorista chegou e falou assim, não se preocupe. Eu já assisti a sua palestra várias vezes, então deixa, você veste a roupa de motorista, fica lá atrás. E eu vou vestir a sua roupa, vem para cá. E o motorista assim fez. Chegou lá, fez aquela big daquela palestra. Aí vem lá o dirigente da casa e fala, olha, pode fazer as perguntas. Aí um lá de trás levantou a mão, fez uma pergunta daquela chamada cabeluda. Aí o motorista, olha, essa é tão fácil, que eu vou pedir meu motorista para responder. Então, se vocês fizerem algo assim, eu vou passar para o motorista, que é o nosso irmão Luciano. É brincadeira. Mas então, vamos lá. Então, não vou com a cara dele, né? Com aquele nada feito. E assim nós vamos carimbando. É inútil perder tempo. Será que nós perdemos tempo realmente com as pessoas? Nós não temos tempo, né? Nós não temos tempo, não podemos. Já tentei de tudo. Será que nós tentamos de tudo? Suprimamos o julgamento apressado das pessoas e das coisas. TCC, não é trabalho de conclusão de curso. O pessoal pergunta, é trabalho de conclusão? Não. É terapia cognitiva comportamental. É muito bacana. A ciência está aí para nos ajudar. Por quê? Toda vez que nós estamos diante de um fato, nós vemos com julgamentos, tá, apressados, com atitudes apressadas. Então, nós precisamos entrar em contato. Aquela situação, qual foi o sentimento? Entra em contato com o teu sentimento, para ver se cabe aquele julgamento, se cabe aquela palavra. Né? Então, é uma terapia espetacular que ajuda bastante. Me ajudou bastante porque eu precisei fazer. Bom, então, mais à frente. O sinal verde, com a mensagem do André Luiz, psicólogo Fábio Chico, esse livro deve ter na biblioteca. É um livro que vale a pena ler pela simplicidade dele, mas grande profundidade. A vida dos outros, qual se afirma na expressão, é realmente dos outros e não nossa. Nós não resolvemos o nosso problema, mas queremos resolver o dos outros. Achamos que sabemos resolver os dos outros. Então é dos outros, não nossa. Julgar, criticar não resolve, porque o trabalho da criatura é que ele determina o valor.
Procure silenciar onde você não possa auxiliar. Procure silenciar onde você não possa auxiliar. Quando nós não podemos auxiliar, nós temos um grande recurso, que é o recurso da oração. Não adianta nós ficarmos comentando, não adianta querer fazer a fofoca, não adianta querer estar divulgando as coisas que não trazem, não é verdade, não é boa, não é verdadeira, não é? Sabe os 3 crivos que a gente aprende? Faça esses 3 crivos para ver se vale a pena você ouvir e poder levar para frente. Se for verdade, se for verdadeira, se for boa, se for útil, aí você passa que vai ajudar outras pessoas. Toda vez que criticamos alguém, estamos moralmente na obrigação de fazer melhor que esse alguém a tarefa em pauta. Leve para si, moralmente na obrigação. O Dalai Lama disse: pouco importa o julgamento dos outros. Os seres são tão contraditórios que é impossível atender às suas demandas, satisfazê-los. Tenha em mente simplesmente ser autêntico e verdadeiro. Não sejamos nós, como Espíritos são, autênticos e verdadeiros. Né? Depois, no caso, eu volto. Julgar alguém é como jogar fora um presente valioso, só por não gostarmos do embrulho. Já viram uma pérola dentro da conchinha? Se nós olharmos o embrulho, se olharmos a conchinha, nós vamos, refutar, vamos desprezar a riqueza que está ali dentro. Então, não é olhando para as pessoas pelo vamos dizer, o embrulho que a gente vai analisar e considerar o que está no seu interior. Chico Xavier traz uma contribuição que uma das mais belas lições que tenho aprendido com o sofrimento: não julgar. Definitivamente não julgar a quem quer que seja. Esse foi um grande mestre, né? Antes os problemas dos outros, emudece os lábios teus. Em tudo sempre supomos, mas quem sabe é sempre Deus. Então, diante dos fatos, de tantos esses acontecimentos que nós estamos acompanhando por aí, vamos lembrar que sempre Deus está no leme, Deus está no comando. Não precisamos estar julgando, é o jogador, é o corrupto, é o político, não precisamos. Eles já estão devidamente comprometidos. Haverá choros e ranger de dentes. Que nós possamos fazer aquilo que nos compete, para que não sejamos nós a chorar e ranger os dentes. São dignos, são irmãos que estão passando por fases difíceis, que merecem as nossas considerações, a nossa indulgência e as nossas orações. Não precisamos aumentar a carga emocional, espiritual, de quem quer que seja. Vejamos sempre que é um irmão passando por essas distorções, pelas facilidades momentâneas da vida. Então, era o que nós tínhamos aqui para apresentar, e, se ainda houver tempo, abrimos para alguma pergunta. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Está aberto. Está ali? Bom, primeiro agradecer ao senhor pelas explicações, muito interessantes. Você, o senhor? Estava vendo por nós. Mas assim, talvez o nosso vocabulário realmente seja simples para passar todas as ideias que a gente gostaria. E eu trago isso na questão do sentido da palavra julgamento. Qual seria o posicionamento do senhor, entendendo que às vezes a gente acaba tendo um certo melindre ao ler algumas informações como essa que o senhor trouxe sobre julgamento, né? De não nos aproximarmos de uma pessoa que a gente quer bem, às vezes uma conversa particular, e conversar com ela no sentido de auxiliá-la, né? Indo para aquele lado da intenção que o senhor comentou também. Não sei se eu fui claro naquilo que eu... Deve ser a postura diante dessas pessoas. Certo.
Olha, a posição é o seguinte, devemos sempre ir ao encontro do outro. É que nós, normalmente, nós esperamos que o outro venha em nossa direção. Se você tem alguma divergência com uma pessoa, se você vê alguma oportunidade de ajudar uma pessoa, você deve sempre, não é tem que, né? Não usamos tem que, deve sempre ir ao encontro do outro, se você tem a condição de ajudá-lo. Por exemplo, quando acontece um acidente, você não vai sair do carro que você está indo trabalhar e tal, mas você pode fazer uma prece para aquela pessoa ser ajudada, né? Então, qualquer divergência que você haja com uma pessoa, que você tenha com uma pessoa, é você procurar ir na direção dela. Lembrar sempre que não devemos perdoar 7 vezes, perdoar 70 vezes 7 vezes. Nós conhecemos vários casos de pessoas que tiveram atritos, deixaram até de se falar por muito tempo, por essa questão de olhava para a cara do outro, como diz ali, não vou com a cara dele, mudava até de calçada no meio da rua. Até que alguém olhou para si e falou, não, mas por que isso? Eu vou lá procurá-la. Então, a pessoa mudava de calçada, ela mudava também. Até que foi olho no olho, aí falou, por que isso? Vamos conversar? E as pessoas se entenderam e viram que foi apenas por disse-me-disse, por disse-me-disse. Então, isso acontece muito no nosso dia. Nós temos, não é uma coisa fácil? Não é fácil, não. Nós temos um problema dentro da nossa própria casa. Às vezes a dificuldade de falar com a esposa, a dificuldade de falar com o marido, a dificuldade de falar com o filho, mas o estímulo é sempre esse, é de se voltar e ir na direção do outro. Se o outro ainda não está em condição de vir falar contigo, que você tome. Agora, respeite também. Se você vai falar e o outro não quer, tá bom, vamos respeitar esse momento, mas vamos ver um determinado dia, um determinado hora que nós possamos conversar. Relacionamento marido e mulher, então, isso aí tem que ser praticado bastante. Os pais com os filhos, mais ainda. Não sei se a dúvida era essa, se eu conseguir responder. Se não, reformula. Não, então, parcialmente o senhor respondeu sim, mas é que a minha pergunta acabou ficando muito confusa. A questão uma frase que o senhor colocou do Evangelho segundo o Espiritismo ali era a questão de tire primeiro a trave dos seus olhos para depois auxiliar o outro a tirar o cisco dele, né? E talvez a gente tenha que interpretar dentro de um contexto essa frase também. Ou seja, não dá para eu me tornar perfeito a partir desse momento auxiliar o outro. Não é isso também, né? O julgamento talvez esteja muito ligado à intenção e à forma como é feito. Se eu tenho uma boa intenção, uma conversa vai ser suficiente para... Não é isso? Seria isso? Não. Eu estou entendendo, está perguntando é o seguinte, você quando tem intenção de ajudar a pessoa, você diz que tem intenção, você vai ajudar. Nós estamos falando uma coisa do julgamento, é que você emite opinião, você critica, você condena. Olha que gesto feio, olha que atitude errada. Né? Seria mais uma maledicência, né? Exatamente. Não é você ter algo para dizer para o outro no sentido de ajudar. Aí você não está julgando, você está tendo um movimento de ajuda, de amor ao próximo. Né? O coração aqui da casa, né? É sempre com amor. O amor sempre na frente, sempre em primeiro lugar. Melhorou? Ainda está. Itaeli? Gilson, você estava falando ainda há pouco sobre os nossos pensamentos aos políticos, etc, etc. Né? Em se considerando que tudo são energias, quanto mais negativo nós pensarmos a esse respeito, estaremos alimentando aquelas energias negativas. Perfeito. Por isso que há uma solicitação dos amigos espirituais, e hoje cada vez mais nos trabalhos mediúnicos, para que cada vez o grupo mais se reúna para orar pelo país e pelo planeta, porque a situação não é só do Brasil. Se nós olhar um pouquinho lá para fora, nós vamos ver que está todo mundo, né, na turbulência. E nós precisamos orar, porque se o nosso planeta ele vai ser uma morada de regeneração, vai sair dessa fase de prospecções, a necessidade que todos nós ajudemos a essa equipe. Existe uma equipe muito grande trabalhando, não só aqui, encarnados, como
desencarnados, e outros que estão até retornando, espíritos já evoluídos estão retornando para ajudar nesse processo, porque a necessidade é muito grande. Então, não adianta a gente ficar botando, vamos dizer, gasolina no fogo, né, das coisas ruins que estão surgindo. Está muito comum no Zap aí, né? A gente recebe uma notícia ruim, já quer divulgar para todo mundo. Puxa, depois você fala, ai, mas que bobagem que eu fiz, eu podia ter simplesmente deletado isso aqui, apagado, e ter trazido a pessoa, olha, vamos fazer uma oração, existem tantas mensagens bonitas. O meu filho, ele anda tão chateado com essa coisa dessas notícias ruins, ele descobriu, eu não sei se é no YouTube, sei lá, só notícias boas, é o título. Ele vem com coisa maravilhosa. Pessoal, olha aqui, tem a caixinha lá da família, aí ele manda só aquelas coisas boas. Fulano descobriu a cura do câncer lá no camundongo e não sei o quê. Só coisas boas que estão acontecendo. Estão acontecendo coisas boas. Infelizmente, né, as coisas ruins, elas ganham uma conotação maior, ganha mídia, ganha jornal, ganha uma série de coisas, né? Mas está acontecendo muitas coisas. Quando perguntaram ao Divaldo qual é a situação do país hoje, ele falou assim, não, o país está indo muito bem. Eu falei, mas como desse jeito? Ele falou, porque agora as cracas, as sujeiras estão aparecendo. E alguém vai ranger o dente ali, vai chorar, ranger o dente. Semana retrasada eu estava em Blumenau, aí eu fui numa floricultura comprar umas pedrinhas branquinhas para minha filha lá, para botar nos vasinhos, né? E estava dando uma notícia lá, não sei quem tinha sido preso. Não, exatamente no momento ali. Alguém aí da Lava Jato pegou e prendeu. E ela falou assim, é assim que a humanidade vai melhorar. Aí eu olhei para ela, porque eu não perguntei nada, ela estava lá na floricultura vendendo as pedrinhas. Ela falou assim, é assim que vai melhorar a humanidade. Eu falei assim, assim como? As pessoas vão pagando, vão resgatando. Então, plantou, é igual a gente aqui, plantou, colhe. Se eu quero colher roseira, eu planto, né? Se eu quero colher rosa, eu vou plantar uma roseira. Não adianta plantar um pinheiro, não vai nascer rosa. Então, eu tenho que fazer a plantação certa. E ela, com aquela linguagem dela simples, aqueles exemplos, olha, caiu assim como uma luva. E é isso mesmo, nós sabemos disso. Quando a gente estuda provas, expiações, lei de causa e efeito, a gente sabe. É que nós ficamos muitas vezes, a gente consegue avançar um pouquinho, nós ficamos muito inquietos, muito impacientes, querendo que Deus lá de cima, ou Jesus, faça assim, ó. Ou então venha com uma varinha, né? Transforme todo mundo. Não é assim. É o movimento, é o processo de cada espírito. Nós já tivemos em moradas primitivas, melhoramos um pouquinho, mas tem muita coisa para evoluir ainda. No capítulo 18 da Gênesis, o último, 4 ou 5 páginas apenas, tem geração nova que trata toda dessa circunstância, trazido já lá por Kardec, 150, 160 anos. Uhum. E já que você falou também em WhatsApp, ainda há pouco recebi por brincadeira, alguém mandou um quadrinho com 6 quadrinhos. O primeiro, a mulher caminhando, olhava para o braço e lá vai uma gorda. Ela pensando, né? Daqui a pouco passou por um cachorro nojento. Passou por um pobre, ui, que imundice. E no último quadrinho aparece ela ajoelhada na igreja. Achei fenomenal aquilo. Depois de tanto defeito em tudo, ela foi... Sim. É. Mas é isso. Ok. Então agradecemos ao nosso irmão. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta ou comentários? A gente vai respeitar os horários. Ótimo, então. Se tiver mais alguma pergunta, pode passar depois por e-mail para o nosso irmão e passa para mim. Se ele não responder, aí eu passo. Não, certamente não. Irá para você. E lembramos que Divaldo sempre recomenda não sermos, os espíritas não devem ser políticos, ou seja, a nossa religião, a nossa política é acreditar que o próximo está naquele movimento porque gerou uma energia e está tendo que reequilibrar. Não interessa, então, não sejamos políticos, né? Sejamos pessoas que pedem pelas outras pessoas que nesse momento não estão em nível vibratório igual ao nosso. Então esta é a posição, inclusive hoje eu estava assistindo
um pedacinho do Divaldo e justamente falou sobre isso, uma pergunta atual, né? Os espíritas não devem ser políticos. Os espíritas devem ser, sim, amorosos, carinhosos, ter a fé e acreditar que nada é o acaso, pois acaso não existe. Então, tudo que está acontecendo foi uma energia gerada e ela está tendo que ser reequilibrada. E por isso agradecemos. Vamos fechando nossos olhos, envolvendo os nossos corações nessa luz que cai sobre cada um, tendo a certeza que esses momentos não enriqueceram apenas os nossos corpos físicos, nossas mentes conscientes, mas certamente a espiritualidade amiga trabalhou cada um de nós. Porque o movimento que fizemos em direção à casa espírita, o movimento que fizemos em direção ao conhecimento, o movimento em si, faz com que tudo, que o universo, que Deus, que a luz maior, comece a trabalhar ao nosso favor. Então que esse movimento continue em nossos corações, que os sorrisos, as mãos estendidas, a paz, o pensamento em que todo dia devemos revisar e tentarmos sermos melhores no amanhã, para que, como disse nosso amigo, relembrou nosso amigo Gilson nessa exposição, que certamente estamos colhendo hoje o que plantamos ontem. Mas o que queremos colher amanhã, sabendo que é o que estamos plantando nesse momento? Então que levemos para os nossos lares. E ao entrar nos nossos lares hoje, sintonizemos com essa energia, esta luz que nos acompanha, para que também possamos levar esta paz, essa harmonia que estamos sentindo nesse momento. E isso se multiplica por todos que estão nos acompanhando à distância. E que os nossos corações continuem assim, equilibrados, envoltos pela frequência da cor cor-de-rosa. E no amor, o amor que Jesus deixa cair sobre cada um de nós. Que o nosso palestrante receba o nosso abraço fraterno, nosso agradecimento. E assim, em nome da Sociedade Catarinense de Estudos Espíritas, encerramos mais uma reunião desta noite, desejando muita paz, muita luz em todos os nossos caminhos. E que Jesus esteja sempre conosco. Que assim seja. Queridos irmãos, nós ficamos agora aguardando em 10, logo sejam chamados para o passe. Todos sejam bem-vindos.